Brasil de Fato Entrevista. Olá a todos e a todas, está começando mais um BDF Entrevista e hoje a gente conversa com Jurema Werneck, médica e diretora da Anistia Internacional Brasil. Oi Jurema, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui. Jurema Werneck é médica, doutora em comunicação e a primeira mulher negra a ser diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, posto que ocupa desde fevereiro de 2017. Faz parte do quadro da direção do Global Fund for Women. É autora dos livros O Samba Segundo as Ialodês, Mulheres Negras e Cultura Midiática e O Livro da Saúde das Mulheres Negras. Jurema, a gente queria começar a entrevista falando um pouquinho da sua trajetória. Você é médica e eu queria entender como começa a sua luta por saúde pública de qualidade. Ela começa já dentro da universidade? Olha, meu ativismo começou, quando entrei na faculdade de medicina, eu já era ativista, porque eu tinha participado de grêmio estudantil quando eu tinha 8 anos de idade. A partir dos 8 anos de idade eu participei de grêmio estudantil, depois, na troca de escola, fui para o esporte, mas antes disso eu já tinha começado no ativismo, ainda que fosse ditadura militar. Eu entrei para a escola de medicina antes da existência do Sistema Único de Saúde. Eu me formei em 1986. E naquele tempo, meu ativismo, no tempo que eu estive na faculdade de medicina, meu ativismo era por um ensino médico de qualidade, pela melhor qualidade do ensino na universidade pública. Mas também a gente discutia outras questões internas e externas, né? Porque era o fim da ditadura militar, algumas coisas ainda precisavam melhorar muito no Brasil, então era essa a origem do meu ativismo. Durante a faculdade de medicina, eu vou recebendo informações e vou aprendendo coisas que vão ajudar a conformar meu ativismo em saúde, né? Participando das lutas por melhor ensino da medicina, né? Eu começo a me aproximar das falhas, do que está errado na formação e de que forma o que está errado na formação médica contribui para o descalabro da saúde pública no Brasil. É, Também aí eu começo a viajar pelo Brasil e conhecer a situação do ensino da medicina em vários lugares, do ensino em saúde em vários lugares, do ensino da universidade pública de vários lugares do país, o que também ajuda a contribuir um pouco mais para a minha luta. Mas, para dizer a verdade, a visão da saúde pública, da necessidade de se lutar por uma saúde melhor, já vinha desde casa, né? Eu fui uma criança asmática, nasci antes de existir o SUS, eu tive uma família, na minha família, casos de asma eram muito frequentes. Eu tive uma mãe que adoeceu e morreu sem conseguir receber um atendimento de qualidade, ela morreu em casa. Então eu já sabia, né, que a gente necessitava de uma saúde de qualidade. Eu sabia pela experiência pessoal própria, mas pelos lugares onde eu nasci, cresci e vivi, né? Já havia essa informação da necessidade de lutar pela saúde pública. Havia também não apenas a informação, mas a expectativa. À medida que as pessoas na vizinhança, meus familiares, já esperavam de mim alguma contribuição para a resposta. Então, é assim que começou o meu ativismo por saúde pública. A realidade se impôs dentro e fora da faculdade e era inescapável lutar por saúde pública. Ainda é. E nesse período você percebeu diferenças nas necessidades entre a população branca e a população negra? E se você percebeu quais eram essas diferenças e se essas diferenças ainda seguem até hoje? Infelizmente, na minha formação, nesse período de formação, eu percebia o tratamento desigual, eu percebia a pior qualidade da saúde pública, da saúde da atenção básica, né, que era prestada às comunidades empobrecidas, às comunidades negras, mas nessa época eu ainda não pensava desde a perspectiva da saúde da população negra e do antirracismo. Eu fui aprender a pensar dessa forma depois. Mas sim, o tratamento desigual era visível, tratamento desigual de gente que era como eu, né? Algo que eu já sabia. Eu já sabia que acontecia, porque também já tinha passado por isso, já sabia o que acontecia, porque as pessoas que eu conhecia já haviam passado por isso. E eu pude constatar, por outro lado também, a, a forma terrível, discriminatória, preconceituosa
com que somos descritos e somos vistos por parte daqueles que vão constituir, formar os profissionais de saúde, profissionais da medicina, mas também do parte dos estudantes estudantes brancos que vinham de outras camadas da sociedade. Foi, foi ali onde eu experimentei de forma um pouco mais violenta do que eu tinha experimentado antes o racismo, né? Então, ainda que eu não tenha dado, nesse período, eu não tive a capacidade de dar um nome aquele fenômeno, chamar frontalmente de racismo, não é o fenômeno do tratamento desigual de pessoas negras e pessoas pobres. Também não tive capacidade de dar um nome de saúde da população negra, aquelas reivindicações, aquelas demandas e aquelas necessidades. Sim, eu pude ver o que estava acontecendo e pude agir da melhor forma possível. Naquele momento, na Faculdade de Medicina, ainda muito insuficiente, muito incipiente. Conta um pouquinho como que se agia, como é que se deram essas ações incipientes. É isso, exigir, desde reivindicar, por exemplo, na aula de gastroenterologia, a gente estuda, né, as afecções, as doenças, o aparelho né, gastrointestinal, e era surpreendente que a gente falava de síndromes sofisticadas, raras, falávamos de um montão de coisas, mas a gente não falava de diarreia, que naquela época era a principal causa de morte, de mortalidade infantil. E ao reivindicar a aula, que se desse aula de diarreia, foi chocante ver a reação do professor que dizia assim. Ele olhou assim, olhou com uma cara concentrada, dizendo: podemos dar sim, se vocês acham necessário. Percebe? Era desse nível, né? O curso de medicina era muito, naquele tempo, bastante descolado da realidade da maioria, né? A gente aprendia as síndromes sofisticadas, as síndromes raras, cujo tratamento não estava disponível para grande coisa, para grande parte da população, mas as principais demandas não aconteciam. Esse é um exemplo. Outro exemplo, né? Isso é um exemplo da qualidade da saúde, né? Outra coisa era ouvir manifestações racistas separadas nos corredores da faculdade, porque era só eu e todo mundo perguntava o que eu estava fazendo ali, né? Coisas desse tipo, mas eu respondia no movimento estudantil, reivindicando melhor qualidade, dizendo a que veio, né? E me apoiando basicamente em quem estava do lado de fora, porque lá dentro era um ambiente bastante inóspito, né? E solitário, de certa forma. Então, era dessa forma, né? Reivindicando melhor qualidade do atendimento. Depois, em algum momento também, eu descobri que na mesma universidade havia um grupo de estudantes negros e negras no Instituto de História e Filosofia, em Chifre, e descobri que eles se reuniam, acho que era toda terça-feira à noite, em algum dia da semana. Eu, como estudante de medicina, não conseguia ir participar dessas reuniões. Não tinha tempo de participar, porque o nosso ensino é integral, demandante, você ficava quase que 24 horas por dia dedicado ao curso da medicina, e não tinha outra vida fora da medicina. É, mas o que eu fiz foi escrever carta para o presidente desse grupo, Sebastião Soares, é o nome dele. Havia falando, porque eu estava na faculdade de medicina, só tinha eu, soube que eles se reuniam, eu não podia ir, mas eu queria dizer que eu estava lá também na universidade. E esse presidente, ele periodicamente me escrevia cartas, comentando coisas, falando coisas, e na verdade se comunicando comigo de uma forma que eu soubesse que eu não estava sozinha. Tinha ele para me apoiar na universidade e tinha também um livreiro, um vendedor de livros, Jorge, o nome dele. Ele vendia livros de saúde, da área da saúde, no térreo do Instituto Biomédico, né, onde a gente aprende as matérias do curso básico, né, da fase básica da medicina. E ele também era um homem negro que sempre estava ali. Eram poucas pessoas negras naquele ambiente. Então, não, Sebastião Soares, a quem eu não só conheci anos depois de ter saído da faculdade. Pessoalmente, eu só vi depois, mas que eu sabia que se comunicava comigo, falava sobre o racismo, sobre a luta do racismo através de cartas. E tinha o Jorginho, que me apoiava com um olhar e com um sorriso. E o resto era um movimento estudantil. Não participei de nenhuma mobilização consistente dedicada ao antirracismo na faculdade. Jurema, você é uma das fundadoras da ONG Crioula, né? Eu queria que você contasse um pouco como ela surge e a partir de quais demandas e como é que se dá a atuação dela.
A principal demanda para o surgimento de crioula é a demanda por espaços de liderança, autonomia e autodeterminação das mulheres negras que nós éramos ativistas naquele tempo, em 1992, e que acreditávamos que tinha uma agenda a implementar, a desenvolver para a luta pelos direitos das mulheres, meninas e adolescentes negras no Rio de Janeiro e no Brasil. Essa era a principal demanda, porque a gente já era ativista e já estávamos inseridas em outras organizações, as 10 que fundamos, ou seja, organizações do Estado, muitas professoras, diretoras de escola, ou organizações da sociedade civil, né? Mas a gente reivindicava um espaço nosso. E foi assim que fizemos, né? A gente a partir do reconhecimento de que o racismo atua de forma diferente sobre mulheres, sobre meninas e sobre adolescentes negros. Então a gente precisava de uma resposta à altura. E que o antirracismo reivindicava o protagonismo da nossa voz. Não que a gente ficasse na parte de trás dando suporte à liderança masculina. A gente precisava estar na linha de frente. Foi assim para falar de nós, sobre nós e lutar por nós, nos nossos termos. Você costuma dizer que o racismo faz com que as pessoas adoeçam mais, né? E em que pé a gente está com relação à cura para esse adoecimento? Olha, é, o racismo é violência o tempo todo, é exclusão e pressão de aniquilamento. O racismo espera que aqueles que eles consideram racialmente inferiores desapareçam, né? Então, sim, adoece, contribui para o adoecimento de forma brutal, né? E você pergunta da cura. Olha, a tradição afro-brasileira, a cultura afro-brasileira diz que a resposta para as contingências e para as violências é a agência. Eu explico. A solução é você se responsabilizar por fazer algo, não apenas por você, mas pelo coletivo. Essa tem sido a solução que nossos antepassados apresentaram, porque a violência contra nós já está aí há séculos, né? E as reivindicações, as nossas necessidades estão postas há séculos. E a resposta que eles deram e que nos deixaram como informação é que a solução para isso é lutar, lutar para transformar, lutar para melhorar. A gente vai perder muitas vezes, a gente vai ganhar muitas vezes, mas a nossa perspectiva é sempre buscar avançar, para faltar menos, para faltar menos. Essa é a cura. Não quer dizer que essa cura significa eliminação do sofrimento, da dor, porque o racismo faz doer, não tem jeito. Não quer dizer que essa cura vai significar a eliminação da morte. A gente vai morrer, todo mundo vai, né? Mas você recuperar o seu poder de agenciamento, a sua capacidade de fazer, tá? Esse é o remédio que nossos antepassados disseram que é. Então, é o que eu faço. Esse é o meu remédio. Eu acho que esse é o nosso remédio. É lutar contra o racismo de todas, como disse Malcolm X, por todos os meios necessários. Dentro aí do campo das políticas públicas, você acredita que transformações na política de drogas, na segurança pública e na política do sistema carcerário também passam aí, são elementos que podem trazer ou proporcionar elementos também de luta para essa cura do racismo, Lutar, no caso? sempre, com certeza, com certeza. A política de drogas, da forma como está, tem sido uma ferramenta para a matança de pessoas negras, né? Para o assassinato frontal, seja pelo Estado, ou seja por outros agentes não estatais, mas também armados, para matar jovens negros principalmente, mas não apenas. Então precisa mudar, precisa mudar. E a droga é um pretexto, não é a droga, né? Porque a droga está em todos os lugares, em todos os países, mas aqui se aniquila, se dispara armas e armas do Estado, ou seja, armas custeadas pela sociedade contra os jovens negros. O problema é o racismo. Então, sim, é preciso mudar essa política, como todas as outras. Todas as políticas públicas, atualmente, foram erguidas tendo o racismo na base. Um racismo que eu sempre digo que ele é patriarcal, ou seja, ele funciona diferente para as mulheres e para os homens, cis heteronormativo, ou seja, funciona diferente para quem é cisgênero, para quem é transgênero, para quem é lésbica, gay, transexual, bissexual, para quem é heterossexual, ele funciona diferente para cada um. Mas tudo isso está na base da construção das políticas públicas como elas existem hoje. Então a gente precisa atuar
nas políticas públicas a gente se sentir confortável de abordar, mas é preciso lutar para derrubar a base delas e colocar elementos de antirracismo capazes de enfrentar o racismo em cada uma delas. Aí sim, também será um caminho para isso que você chama de cura. E a gente volta já já com mais um bloco do BDF Entrevista. E nós voltamos com mais um bloco do BDF Entrevista e hoje a gente está conversando com a Jurema Werneck. Ela é diretora da Anistia Internacional Brasil. Jurema, eu queria voltar aí a nossa conversa. A gente estava conversando no primeiro bloco sobre a importância na transformação de algumas políticas públicas, sobretudo na área de políticas de drogas e segurança pública. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública desse ano mostrou que a Bahia é um dos estados em que é o estado com a maior letalidade policial em 2023. Ao mesmo tempo em que São Paulo também teve um crescimento aí na taxa de letalidade policial, né, de mortes decorrentes da atividade policial. Eu queria que você falasse um pouco, queria entender se você acredita que há diferença no olhar da segurança pública entre governos da direita e governos ditos da esquerda, tendo em vista aí que São Paulo é governado por um governador bolsonarista, né, ligado ao bolsonarismo, um governador de direita, Tarcísio de Freitas, e a Bahia é governada por uma pessoa do PT, né? Então queria saber se você vê diferença ou não. Olha, os estados com maiores taxas de letalidade policial são Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Amapá, Ceará, Pernambuco. Tem governos de direita e governos de esquerda aí. Vai? Então, os dados demonstram que não há nenhuma diferença. E por que não há diferença? Porque nenhum governo, o Brasil como um todo, até hoje não implementou uma política de segurança pública que de fato garanta a segurança e não a matança. Uma política de segurança pública que não tem uma polícia fora de controle como está. Uma política de segurança pública que tenha como principal pressuposto a preservação da vida de todo mundo, porque todo mundo tem direito, inclusive os sujeitos suspeitos de terem cometido algum crime. Todos eles têm direito à vida. E não é dado ao Estado brasileiro o direito de retirar essa vida sem justificativa. Né? Não é dado o direito de retirar essa vida. Então, infelizmente, não há diferença. O que há em comum também em todos esses estados é que a maioria dos mortos são jovens, rapazes, negros. E todos eles. Ou são negros, ou são mais claros, eu não digo branco, e são quase 100% residentes em favelas e periferias. Existe uma ação deliberada do Estado brasileiro, independentemente do governo, de qualquer se o governo da esquerda ou da direita. Existe uma ação deliberada em não fornecer, não cumprimento do dever de proteger a vida dos brasileiros e das brasileiras. É preciso reivindicar cumprimento das leis. É contra a lei. É contra a lei o que o Estado brasileiro está fazendo. E digo o Estado brasileiro, o Brasil como um todo. Inaceitável, é violador do direito o silenciamento dos ministérios públicos, que têm o dever de controlar a atividade policial, ou seja, de fiscalizar o que as polícias fazem. Tem o dever também de responsabilizar a todos os envolvidos por essas violações de direitos humanos, e todos os envolvidos aqui, está falando de agentes do Estado. Policiais da ponta, os seus oficiais comandantes, o comando geral das polícias, os secretários de segurança, os secretários de polícia e os governadores. Além deles, há ministros e há presidentes da República. Há o Poder Judiciário inteiro não dando as respostas que deveria dar. Há um Congresso Nacional apresentando e aprovando leis que seguem reforçando esse modelo, que não apenas não garante segurança, mas mata pessoas, produz mais mortes, mais armamento, mais violações de direitos humanos. Ou seja, o problema é gravíssimo e o fundamental aqui é dizer para todo mundo que é preciso
não imaginar que a direita ou a esquerda estão fazendo o correto, porque eu posso garantir que não estão. Os dados demonstram que não estão. Os governos que mais matam, ora estão à esquerda, ora estão à direita, mas estão sempre do mesmo lado, do lado da matança das pessoas que moram na favela, na periferia, especialmente de jovens negros e negras. Inclusive, eu estava revendo uma entrevista sua no Roda Viva em 2021 e você questiona, né, o que está por trás dessa produção de violência e de morte por parte do Estado. E aí eu até queria te devolver essa pergunta. O que você acha que está por trás disso? Olha, muitas coisas, né? Mas principalmente o exercício do poder de dominação, de controle e de aniquilamento, né? Está por trás disso graves violações de direitos humanos. Está por trás disso o racismo que não é enfrentado como deve. Nunca foi enfrentado como deve, a não ser por nós. Só nós que enfrentamos o racismo na medida que ele precisa ser enfrentado. As autoridades não fazem, muitas vezes fazem o contrário. Tomam decisões que reforçam os impactos do racismo, como essa adesão, essa política de drogas que segue o esquema de guerra às drogas e que transforma pessoas negras em inimigos do Estado, né, inimigos do Estado a serem abatidos. Está por trás também a desresponsabilização das instituições. Como eu disse, não é só o policial que atira que está por trás disso tudo. A instituição polícia, a instituição governo do Estado, a instituição sistema de justiça, a instituição Estado brasileiro, governo federal, governo estadual, governo municipal e todos os outros que estão por trás da produção desses mecanismos. Percebe? Há muita responsabilidade. O que está por trás disso é isso. O poder que eles têm de matar a gente. E, de certa forma, a aceitação por uma parte da sociedade que isso aconteça. Porque nós, pessoas negras, estamos lutando o tempo todo contra isso, né? Mas a boa parte do tempo a gente luta sozinho ou em minoria. Aí, apesar de sermos a maioria, né? A nossa voz é minoritária nos espaços de decisão. A gente fica refém. A gente fica refém, inclusive, do silêncio de grande parte da sociedade. E acredito que há um componente de classe, né, nisso, porque dado que a maioria da população negra é pobre, e essa matança por parte do Estado, ela se direciona a maior parte das vezes à população que está nas periferias, há um componente muito forte de genocídio de uma população pobre e negra no Brasil, né? Mas sempre lembrando que o racismo faz com que determina a nossa posição de classe, né? É claro que há exceções. Há o Pelé, que ficou milionário com seu próprio talento. Neymar, né? Jogadores de futebol. Mas a regra é que o racismo define a nossa posição de classe. E somos a maioria de nós, sujeitos e sujeitas, que vivem nas favelas e periferias das cidades e, né, nos territórios desprotegidos do campo, das florestas e das árvores. Jurema, havia uma expectativa muito grande com relação ao governo Lula, com relação aos direitos humanos, à pasta de direitos humanos, à pasta de segurança pública. Eu queria que você fizesse uma avaliação de como você vê aí esse mais de um ano, né, do governo Lula, principalmente na área de segurança pública. Eu começo dizendo que, de parte aqui de nós, aqui da Anistia Internacional Brasil e da Anistia Internacional no mundo inteiro, havia uma expectativa sobre o governo Lula, sobre o governo Bolsonaro, sobre o governo Temer, sobre o governo Dilma, sobre o governo Lula, sobre o governo Fernando Henrique, sobre o governo, todos os governos, todos eles tinham obrigações a cumprir e não cumpriram. A gente não faz distinção porque, ao fim e ao cabo, trata-se de violações de direitos humanos, trata-se do direito internacional, ou seja, de obrigações que eles têm que dar prosseguimento e não dão, ou não dão de forma competente. Então, eu posso dizer que, da mesma forma que os outros governos, o governo Lula, o atual governo Lula segue falhando, segue não tomando as decisões estruturantes, segue não fortalecendo o antirracismo no seu governo, segue não fortalecendo as obrigações que ele tem que fazer, tem que cumprir e fazer cumprir em relação aos direitos humanos. O resultado é o que vemos. O problema da segurança pública continua crescente, as instituições estatais não dão resposta à altura, e veja, o que a gente vê é uma população desencantada, né, desapontada,
e sem alternativas. É assim que estamos. Mas o que eu quero dizer é que eu quero dizer não para os governantes, porque eles sabem a obrigação que têm. Eu quero dizer para a população que nós precisamos retomar a nossa força de dizer, em alto e bom som, o que deve ser feito por qualquer autoridade, porque todas as autoridades foram constituídas em nosso nome. Portanto, a gente tem que autorizar ou desautorizar o que estão fazendo. Do meu ponto de vista, a gente deve desautorizar o mal feito e continuar reiterando que é preciso agir pelo bem comum, pela preservação da vida e para a segurança de todo mundo. Falando dessa questão do governo ainda, você acredita que falta uma integração, por exemplo, entre as pastas? Por exemplo, entre a pasta da igualdade racial, com a pasta da segurança pública, com a pasta dos direitos humanos? Como que você avalia essa articulação entre os ministérios com relação à criação, ao desenvolvimento de políticas públicas? Olha, o que eu posso dizer, porque o presidente Lula, como chefe de governo, a figura eleita, ele pode decidir como é que ele vai governar, né? Se cada pasta num canto, se cada pasta, ou se as pastas na mesma gabinete, é uma decisão dele. Mas o que falta é resultado consistente. Falta uma política que responda ao problema à altura dos nossos direitos. Ele não está cumprindo as obrigações que tem com os nossos direitos. Ele tem a obrigação de enfrentar o racismo, ele tem a obrigação de garantir os direitos humanos, ele tem a obrigação de garantir o direito das mulheres, ele tem a obrigação de garantir o direito das pessoas LGBTQIAP+, ele tem a obrigação de garantir o direito das crianças, dos jovens, dos idosos, ele tem obrigações a cumprir. Como ele vai fazer isso é prerrogativa dele, mas o que eu posso dizer é que não está funcionando da forma que está sendo feita agora. Nossa experiência é de violações de direitos humanos, que precisa ser resolvida e superada. Queria falar um pouco sobre o caso Marielle Anderson, né? Queria que você falasse um pouco se esse caso se encerra com os julgamentos dos suspeitos de serem mandantes e executores de Marielle Anderson e qual o legado desse julgamento, dos julgamentos que estão se iniciando aí nesses próximos dias. Como é que você vê esse caso e o legado? O assassinato de Marielle Franco, desde da nossa perspectiva aqui na Anistia Internacional, tem diferentes legados que precisa deixar. O legado é um legado da pessoa, né? Da Marielle e sua trajetória pessoal de ser uma pessoa que enxergou de perto a violação de direitos humanos e resolveu fazer alguma coisa, né? Esse legado de alguém que lutou o quanto pôde, pelo tempo que pôde, por mais direitos para as pessoas, né? Particularmente para quem vivia em favelas e periferias, esse é um legado que precisa ser celebrado, né? Marielle foi assassinada. Marielle tinha sido uma vereadora muito bem votada no Rio de Janeiro, com uma atuação que estava adquirindo marcas importantes de inovação, de parceria com a população afetada pelas violações de direitos humanos, o desenvolvimento de uma cidade que respeite os direitos de todo mundo. E Marielle foi morta, 13 tiros disparados na direção do carro, 4 direto na sua cabeça. Marielle morreu junto com Anderson, que dirigiu o carro, que também levou cerca de 3 tiros nas costas. Os tiros que pegaram em Marielle atravessaram e pegaram o Anderson. Para nós, da Anistia Internacional, o Brasil tem uma oportunidade, à medida que interrompeu o ciclo de impunidade que marca a nossa história, tem uma oportunidade de começar a virar a página. A virar a página do quê? De ser o segundo país do mundo que mais mata gente que luta por direitos. O Brasil é um dos países que mais mata gente que luta por direitos. E qualquer direito, o Brasil mata. E essa matança segue crescente porque o Brasil considera o Estado brasileiro não garante a responsabilização dos envolvidos, não garante uma comunicação sobre o valor que essas pessoas têm para a sociedade, não garante as reparações para as famílias e comunidades afetadas. O Brasil quase que lava as mãos diante desse assassinato. Então, nossa mobilização tem sido para que o legado de Marielle seja também esse, que se vire a página da impunidade. O julgamento dos
acusados de serem os assassinos, o Rony Lessa e o Elcio de Queiroz, né, que, 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 que aconteceu no dia 30 e 31, ele marca uma nova fase. Esse julgamento marca a fase 6 anos e 7 meses depois do assassinato. Muito demorado, muito atraso, mas é uma sinalização. Eles irem a julgamento já é uma sinalização de que a mobilização conta. Foi difícil romper todas as barreiras de se apontar os acusados, que foram apontados como possíveis assassinos um ano depois do assassinato de Marielle. Mas levou a esses 5 anos e 7 meses ainda para serem levados ao júri, por uma investigação que teve altos e baixos, altos e baixos. Mas esse momento chegou. E esse momento chega, não é o fim da história. Precisa terminar um julgamento que termine com boa solução, com a responsabilização, porque eles são réu confessos, né? Responsabilização à altura e responsabilização também dos acusados de serem os mandantes. Além disso, porque isso também não encerra a história. Além da responsabilização dos mandantes, é preciso que as famílias recebam as reparações devidas. Há muitas reparações a serem feitas. É preciso também que a sociedade receba a reparação devida da forma de ações permanentes que se impeçam o assassinato de gente que luta, que se impeça a impunidade para as pessoas envolvidas e que se impeça essa criminalização da luta da sociedade civil. A gente tem visto nos últimos anos que o Brasil tem andado exatamente na contramão, né? Desde que Marielle foi assassinada, a criminalização de ativistas e da sociedade civil organizada só cresceu e até hoje não foi interrompida. Então é preciso também que o legado de Marielle, que é um legado de médio e longo prazo, que vai além do julgamento de todos os envolvidos, e são muitas pessoas envolvidas do julgamento e da responsabilização daqueles realmente envolvidos, além disso, há muitos mais passos a serem dados pelo Rio de Janeiro, pelo governo do Rio de Janeiro, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, pelo governo federal e seu ministério, pelo sistema de justiça como um todo. É preciso dar mais, e por nós, pela sociedade. Nós somos a proteção também. Nós também podemos contribuir para proteger essas pessoas, dizendo que a gente se importa. A luta por justiça por Marielle Anderson mobilizou milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Esse é um exemplo importante que precisa ser celebrado e reiterado, porque foi essa mobilização que nos trouxe até aqui. E é uma mobilização que não pode se encerrar até finalmente o Brasil inteiro perceber que uma página foi virada. E esse caso da Marielle Anderson, ele ainda tem perguntas que não foram respondidas? A Anistia Internacional, ao longo dos anos de mobilização por justiça por Marielle Anderson, fez mais de 2 dezenas de perguntas que não foram respondidas. É verdade que nós perguntávamos quem matou. E o sistema de justiça está apontando, está acusando quem matou. A gente perguntou também quem mandou matar. O sistema de justiça está indicando quem eles consideram que os envolvidos na ordem de matar. Mas teve várias outras perguntas. A arma era uma arma, em tese, pertencente à Polícia Civil. De onde veio essa arma? Onde está a arma? Como é que essa arma chegou na mão do assassino? Os acusados do assassinato e os outros envolvidos eram todos agentes públicos, policiais, parlamentares, conselheiros do Tribunal de Contas. Né? Qual é o controle que está havendo das atividades, seja das polícias, seja das atividades dos agentes públicos? Como é que essas pessoas conseguiram ficar em posições de autoridade e cometer crimes tantos? Porque possivelmente Marielle não foi o primeiro crime que essas pessoas cometeram. Levou 6 anos e 7 meses para o primeiro julgamento, o julgamento dos acusados, com muitas alegações de ocultação de provas, de interferências indevidas. Que interferências foram essas? Quem interferiu? Por que interferiu? Tem uma série de perguntas sem resposta. Como eu disse, nós fizemos mais de 2 dezenas de perguntas e a gente ainda não tem todas as respostas. Para nós é importante que todas as respostas sejam
dadas, não apenas a nós da Anistia Internacional e aos milhões de pessoas que se mobilizaram por esse caso, mas também para a sociedade brasileira como um todo. Tá certo, e a gente volta daqui a pouco com mais um bloco do BDF Entrevista. E a gente volta com o último bloco do BDF Entrevista. Hoje a gente está conversando com Jurema Werneck, diretora da Anistia Internacional Brasil. Jurema, eu queria voltar, a gente estava falando do caso Marielle e das perguntas que ainda não foram respondidas. E esse caso, uma das figuras que apareceram nesse caso foi o delegado da Polícia Civil, Rivaldo. Chefe de Polícia Civil. Chefe de Polícia Civil. A época do assassinato. Isso mostra um pouco da situação atual da segurança pública do Rio de Janeiro, o envolvimento da Polícia Civil na ocultação suposto envolvimento nessa ocultação de provas. E aí eu queria que a gente trouxesse um pouco do caso do Rio de Janeiro num geral, né? A gente tem visto aí no noticiário os últimos dias operações mal sucedidas da polícia, enfim, diversos casos em que Estado e crime se confundem. Então, você como moradora do Rio também, queria que você falasse um pouco sobre como esse caso da Marielle, ele reflete a situação do Rio de Janeiro, da segurança pública do Rio de Janeiro, inclusive com relação a território, né? A situação de ocupação de territórios por organizações criminosas mesmo. Olha, os dados da segurança pública do Rio de Janeiro e do Brasil demonstram que a situação está fora de controle, ou demonstram que aqueles agentes públicos que tinham o dever de atuar de forma consistente não estão atuando como devem. No assassinato de Marielle, nós vimos envolvimento dos dois acusados, dois réus confessos de participarem do assassinato de Marielle, eram policiais militares. Sendo que o que disparou, o policial militar que disparou a arma, ele só foi expulso da polícia vários anos depois de ter matado Marielle, já estando preso. O outro já tinha sido retirado da polícia, o que dirigiu o carro. Os acusados de envolvimento, entre os acusados, há outros policiais militares, há bombeiro, há o ex-chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro, né? E há um comissário de polícia. Isso demonstra que os mecanismos de controle e depuração da polícia não estão agindo. E resta perguntar por que não estão agindo. Eu falo desde as corregedorias, desde das ações de investigação interna, quanto do Ministério Público. É preciso saber por que governadores, que têm como dever e obrigação e responsabilidade ser os comandantes supremos das polícias civil e militares, por que eles não estão fazendo o que devem? Por que eles não estão cumprindo com o seu dever de garantir uma polícia focada nos seus deveres, nas suas obrigações e no cumprimento das leis? O que está acontecendo? A gente tem visto cada vez mais insegurança nos territórios do Rio de Janeiro, mas não só no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. A gente tem visto que o crime se organiza. O crime se organiza e vai ganhando cada vez mais espaço. Nós temos visto no noticiário que o crime organizado começa e continua se organizando a partir das prisões, ou seja, ao abrigo do Estado. Não é? A gente vê que muitos governadores, quando querem, de certa forma, dizer que estão fazendo alguma coisa por segurança pública, eles advogam duas saídas. Uma, comprar mais armas e tecnologias, ou seja, dando dinheiro para empresas né? E sendo expostos a lobbies, e a outra solução que eles apresentam é o encarceramento.
apesar deles saberem que é no cárcere que as pessoas ou se filiam ou se aprofundam no engajamento ao crime organizado. Tem muita coisa errada. Aí você me pergunta o que é que está errado, e o que que pode ser feito. Olha, é preciso revolver todo esse mecanismo, vai descobrir o que está por trás disso. Por que que agentes do Estado estão cometendo crime? Estão cometendo crime livremente ao longo de anos, muitos anos. Como eu digo, o réu confesso de assassinar a Marielle era um policial militar reformado que só foi expulso vários anos depois de preso e já com uma condenação por ocultação de provas. Não é? É, é preciso fazer uma ação de depuração. Por outro lado, é preciso também denunciar que as pseudo-soluções apresentadas em segurança pública não são soluções, ao contrário, né? Fortalecem a organização. Porque compra de armas, mais armas, não é? Se compra mais armas e o crime organizado compra mais armas e às vezes compra armas até desviadas das polícias. Não, ou seja, adquirir mais armas não resolve, só aumenta a quantidade de tiroteios e vítimas, o número de vítimas. Por outro lado, o encarceramento fornece mais mão de obra às facções criminosas que têm a permissão, eu boto permissão entre aspas, porque a lei não permite, mas os gestores públicos permitem que se organizem dentro das cadeias. Então, as soluções precisam ser outras. As soluções precisam ser outras, não essas panaceias que eles anunciam. É preciso encarar a segurança pública primeiro desde a perspectiva da promoção. O que é que está por trás? Qual a origem da insegurança? É verdade que tem o tráfico transnacional de drogas, o tráfico transnacional de armas e o crime organizado, mas tem também outras coisas que estão por trás da filiação das pessoas. Por que as pessoas entram para isso? Se elas vão morrer cedo, se elas vão viver na prisão. Por quê? Tem várias coisas que podem ser feitas, desde de atuar de forma transnacional em relação ao crime organizado transnacional, mas também atuar com as pessoas, com as comunidades, com os profissionais e gestores de políticas públicas. Há várias coisas que precisam ser feitas, não é só com arma e não é só com cárcere. Há muitas outras coisas, inclusive com saúde, com educação, com cultura, com urbanismo. Há muita coisa que deve ser feita e para permitir uma vida mais segura para nós. E isso eles não estão fazendo. E precisam responder por quê. Com relação à proteção dos defensores de direitos humanos, o Rio de Janeiro, o Programa de Proteção de Direitos Humanos do Rio de Janeiro vive uma crise. Na verdade, foi federalizado, né, esse Programa de Proteção de Direitos Humanos. E acredito que em outros estados também essa crise deve estar instalada. Como é que está o cenário de proteção ou desproteção dos defensores de direitos humanos no Brasil hoje, Jurema? Duas coisas precisam ser ditas. Primeiro, o cenário de desproteção. Como eu disse, o Brasil é o segundo país do mundo mais perigoso, o segundo país do mundo que mais se mata defensores de direitos humanos. Então, o cenário de desproteção. E é preciso dizer também que esse programa de proteção é um programa federal, que pactua com os estados a execução, mas é um programa federal. Programa federal que é implantado de forma muito precária. Ele não funciona adequadamente, ou ele deve melhorar, ele precisa melhorar. Seguir as diretrizes, todas nós, organizações da sociedade civil, já apresentamos uma série de recomendações e diretrizes para melhorar o programa, né? Para ele estar à altura, porque se a gente é o segundo país que mais mata, significa que o programa está falhando em muito. Mas não é só ele que está falhando, né? Todas as políticas que podem garantir a proteção de defensores e defensoras, principalmente, o que mais vai garantir a proteção daqueles que lutam por direitos, sabe o que é? A garantia dos direitos. Se as autoridades públicas do governo entregarem os direitos, as pessoas vão estar protegidas, porque não vai ter essa luta tão acirrada, né? Se o Estado brasileiro assumisse o dever e declarar publicamente que vai cumprir o seu dever, isso também arrefece um pouco o risco. E é claro que, diante do risco, é preciso ter um programa mais competente, porque onde o programa não funciona, somos nós, a organização da sociedade civil, que temos que fazer o trabalho que eles não estão fazendo. E para nós é muito mais difícil, né? É muito mais difícil. O Estado brasileiro já tem as ferramentas para proteger a vida das pessoas. Precisa fazer, precisa colocar em prática.
está em crise no Rio de Janeiro, mas está em crise em todos os estados. As pessoas que estão submetidas ao programa de proteção também já se reuniram, já se organizaram e já apresentaram recomendações ao governo federal. É preciso que cumpra. Só para a gente entender, a gente que não está tão familiarizado com esse programa, quais são esses gargalos? Se você puder, não precisa citar todos, mas né, alguns deles, os principais, só para a gente entender um pouco, tornar mais palpável. Começar pelo descumprimento por parte das autoridades dos direitos humanos. Esse é um gargalo gigantesco, porque nos torna vulneráveis, que nós que lutamos por direito, que ele está enfrentando interesses muitas vezes muito poderosos. Então, o fato do governo não afirmar publicamente, não demonstrar publicamente que está agindo em favor dos direitos, isso já vulnerabiliza. Mas também tem as vulnerabilidades da gestão cotidiana, de garantir qual é a situação de risco, quais são os mecanismos mais adequados para a proteção daquela pessoa, né? Preservando as dinâmicas das comunidades, as dinâmicas das famílias. Aqui eu não é o melhor espaço para eu dizer os detalhes, porque os detalhes são detalhes do programa que precisam estar guardados, né? Mas é uma gestão ineficiente, uma gestão que não está à altura do desafio. Então, pode ser melhorado, deve ser melhorado, todos aqueles que tanto submetidos ao programa quanto nós, a gente tem apresentado recomendações que podem colaborar bastante com o governo federal e os governos do estado, que são os gestores, e as organizações que eles contratam para fazer algo melhor, mas não estão fazendo. E, Jurema, a garantia dos direitos humanos passa também pelo direito à memória, né? A Anistia Internacional cobrou muito o retorno da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que foi extinta durante o governo do Bolsonaro, e ela só foi retomada em julho desse ano. Como é que você avalia essa volta dessa comissão, a importância dessa comissão para o Estado brasileiro? O Estado brasileiro cometeu crimes, né? Foram agentes do Estado brasileiro que cometeram os crimes de tortura, desaparecimento forçado, morte, cerceamento, censura, foram uma série de crimes graves, muito graves. A Comissão da Verdade, né, é para garantir, como você mesma disse, o direito à memória. A gente precisa contar o que aconteceu, que isso está abaixo de censura. As vítimas diretas do regime de ditadura no Brasil não tiveram e ainda não têm as reparações necessárias por parte do Estado. E algumas pessoas receberam reparações pecuniárias ao longo do tempo, mas não é suficiente. É preciso desnudar, é preciso, inclusive, mudar a lei da anistia, né, que era tão esdrúxula, que acabou protegendo mais aqueles que cometeram graves violações de direitos humanos do que as vítimas que precisavam ser, que foram justamente acusadas, presas e torturadas, que essas sim têm direito à anistia. Mas os que cometeram crimes contra a humanidade, porque tortura é um crime contra a humanidade, para esses não cabe anistia. Então é preciso resolver isso também. E é preciso que a sociedade não esqueça, né? O direito à memória existe para que a gente se lembre e para não repetir. Então, a Comissão da Verdade é importante, mas é importante que ela tenha todos os poderes necessários para fazer avançar a memória e a reparação. Ela não pode ser cerceada, ela não pode ser censurada. Ela precisa cumprir exatamente, fazer cumprir o nosso direito à memória e ao direito de todo mundo que foi afetado à reparação. É preciso que ela siga. Demorou, isso é péssimo. Está demorando, a ditadura já acabou, a ditadura aconteceu, né, a partir de 1964. Está demorando demais. Então, a nossa expectativa é que avance, mas avance de verdade, porque ainda há desaparecidos, ainda há mortos que não foram declarados e há perpetradores, torturadores, criminosos e cometeram crimes contra a humanidade que não foram apontados devidamente pelo Estado brasileiro. Bom, e para a gente encaminhando agora para o final, Jurema, eu queria perguntar, você que trabalha diretamente, né, com o movimento negro, com a população negra do Brasil, quais são essas principais demandas do movimento negro hoje
para a gente sintetizar um pouco, a gente falou isso, na verdade, a conversa inteira, praticamente, num país que tem esse racismo estrutural tão latente e que, aparentemente, eu não sei se é real, mas a gente vê ataques cada vez mais direcionados aos direitos humanos e às pessoas que lutam por direitos humanos, né? Olha, eu acho que a principal reivindicação de todas e todos nós é que se lute contra o racismo. Porque nós compreendemos que o racismo não desaparece numa canetada. Então, que o racismo não desaparece porque a gente diz que precisa desaparecer. O racismo desaparece à medida que a gente luta contra ele. E luta contra ele no nível individual, no nível coletivo e também nas políticas públicas. Como eu disse, as políticas públicas todas e o Estado brasileiro se assenta sobre o racismo, que atua diferente para as diferentes pessoas, seja negros, seja indígenas, seja ciganos, seja pessoas judias. O racismo diminui o Brasil. O racismo atrapalha a evolução do Brasil. O racismo descumpre as obrigações que o Brasil tem com a própria população que reside aqui. Então, a solução para a nossa reivindicação é que todo mundo lute contra ele por todos os meios necessários, sendo que os agentes públicos, que mais do que lutar contra eles, cumpram suas obrigações de lutar contra eles. Há determinações, há acordos, há legislação do direito internacional que determinam que se cumpra, tá, o enfrentamento ao racismo por todos os meios necessários. E é isso que a gente quer. A gente quer, seja na educação, na cultura, onde quer que seja, na saúde, a gente quer que se lute contra o racismo. E de todos os meios, inclusive na inteligência artificial, inclusive nas redes sociais, inclusive em todos os lugares. Em todos os lugares. De preferência, aqui dentro também. Tá certo, Jurema. Queria agradecer a sua participação no nosso programa. A conversa foi ótima. E a gente segue com o canal aberto, com você e com a Anistia sempre por aqui no Brasil de Fato. Eu agradeço a você, ao Brasil de Fato, e vamos continuar sempre à disposição. Um abraço. Sempre na luta. Bom, o BDF Entrevista de hoje acaba por aqui. Você pode assistir o programa todas as terças-feiras, às 9 horas da noite, na TVT. O BDF também fica disponível nos canais do YouTube do Brasil de Fato e da Rede TVT, e também nas principais plataformas de áudio. Até a próxima!